Estimados telespectadores, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui com o Salomão Moiana. Nesta edição iremos passar em revista os temas que marcaram a semana política, econômica e social do nosso país. Salomão, boa noite. Boa noite. Se calhar antes de avançarmos para os temas, não sei se tem um ponto prévio que queria pontuar, alguma questão que tenha acontecido que pretende deixar registrado ao longo dessa semana. Bom, não sei se seria ponto prévio ou mesmo ponto de debate. O caos relativo à falta de combustível no país. E estamos a atravessar um período bastante conturbado, com reflexos muito graves na produção. Muitos setores já não estão a produzir, as pessoas estão a passar longas horas em filas de combustível, à procura de combustível. Não apenas na cidade de Maputo, onde até cria-se um embaraço ao tráfego de uma maneira geral, mas também fora da cidade de Maputo, aqui nas províncias, nos distritos, não há combustível. O combustível aparece em quantidades insuficientes, tendo em conta o longo período que as pessoas passam sem esse precioso líquido para a movimentação da economia nacional. Esta semana, o Ministério dos Recursos Minerais, a Direção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis, anunciou que o ministro exarou um despacho que criou medidas excepcionais. E o que diziam as medidas excepcionais? Que qualquer gasolineira ou qualquer bomba pode ir comprar o combustível independentemente do seu contrato. Por exemplo, há os que estão vinculados na Galp, ou na Engen, ou na Petromoc. Mas, independentemente de você estar vinculado na Galp, pode ir comprar na Petromoc se lá houver disponibilidade. Só que isso também não funciona, porque essas grandes distribuidoras de combustíveis dão prioridade às empresas com as quais já têm contratos. Têm contratos de fornecimento regular de combustível a determinadas instituições e empresas. Então, eles priorizam essas empresas e, quando são abordadas pelas bombas vulgares e que não são aquelas suas, a resposta óbvia é dizer que não é suficiente o combustível que temos para vender a terceiros fora dos que já têm vínculo conosco. Portanto, ainda penso que o governo tem que encontrar outras medidas mais eficazes do que esta que foi adotada ao longo da última semana, porque não resolveu o problema. Antes, pelo contrário, as enchentes continuam e as pessoas perdem longas horas em filas de combustível e não produzem, e não há produtividade a nível das instituições e das empresas nacionais. Portanto, penso que é um assunto de crise e nós devíamos ter aqui o hábito de termos um gabinete de gestão de crises. Não ficarmos assim, o problema é de combustíveis, dizer que é problema do MIREM apenas, do Ministério dos Recursos Minerais e Energia. Isso já não é problema do Ministério, é problema do país. É um problema que até engloba o posicionamento da polícia de trânsito. É um pouco arrepiante você estar a encontrar polícia de trânsito a controlar 60 km ao longo daqui da circular de Maputo, quando ao lado da circular tem um carro já a embaraçar o tráfego por causa de uma bomba que não tem combustível suficiente. E a polícia, em vez de deixar de controlar os 60 km na estrada, controlar o tráfego e organizar corretamente o tráfego, que está, de qualquer maneira, está um caos na cidade de Maputo. E a polícia mantém-se nas estradas, onde, eventualmente, tem alguns ganhos acrescidos. Eu penso que era preciso envolver toda a gente, era preciso criar-se um grupo de choque, um grupo de gestão de choque da situação atual, que não englobasse apenas os funcionários do MIREM, mas englobasse também o Ministério do Interior e outros setores econômicos e sociais do país, para definir claramente as prioridades e a maneira correta de organização das pessoas
para o abastecimento. Por exemplo, estava a ouvir aqui numa televisão um chapeiro a dizer que eu cheguei nesta bomba, isso foi na última sexta-feira, a dizer que eu cheguei nesta bomba às 6 horas. A hora que estava a falar já era 11h30. Aqui nesta bomba dão 10 litros. Eu pus 10 litros, fui virar atrás, formei a bicha outra vez, consegui mais 10 litros, fui dar outra volta porque eu preciso de 30 litros. Agora estou na terceira bicha para conseguir os 30 litros, que é aquilo que eu preciso para trabalhar. Agora, o que é que vale limitar a 10 litros quando eu posso voltar a formar a mesma bicha e ir completar a quantidade que eu desejo? Portanto, é preciso haver mais ideias, mais pensamento e mais reflexões para que esta situação, havendo combustível, como as autoridades afirmam que há, era preciso também haver uma outra forma de organização da gestão da distribuição, de modo que a situação não embaraçasse a economia nacional. Salomão, uma das questões que foi colocada, as autoridades têm insistido que não há problema de combustível, o mercado está abastecido de combustível, mas do setor privado há uma ideia de que não, de facto os navios estão aqui com combustível, mas há um problema de pagamentos, garantia, emissão de garantias bancárias, que torna-se impossível, sem essa emissão dessas garantias bancárias, não é possível esse combustível ser descarregado. E voltamos a essa questão que tem estado a ser colocada sobre a questão das divisas, ou seja, os bancos não conseguem emitir essas garantias justamente por causa dessa crise de divisas. Sim. Como é que olha para essa questão? Não, também ouvi que o grande problema também é a insuficiência de divisas para o pagamento de combustível. Então, isso é uma questão que tem que ser resolvida também ao mais alto nível, através do próprio governo e do Banco Central. É preciso encontrar uma alternativa de injetar uma determinada quantidade de divisas no mercado, para que o mercado seja capaz de reagir corretamente às contingências globais. Então, se o país não tem problema de combustível neste momento, porque ainda tem algumas quantidades, devia rapidamente ter alguma capacidade de continuar a descarregar o pouco que está a chegar, que ainda está a chegar, sob pena de encarecer ainda mais o combustível, porque os navios atracados aqui que não estão a descarregar estão a contabilizar custos elevados em cada dia que passa. Eu penso que era preciso, é por isso que eu estou essa questão da necessidade da comunicação, quer dizer, parece que nós estamos a falarmos a mesma língua, porque por um lado o governo diz que não há problemas, esta tentativa de desembarcamento e que há combustível suficiente, mas as pessoas do mercado financeiro, eu vou só dizer alguém aqui do meu grupo de empresários que não, o grande problema é que falta-nos capacidade em divisas. E os bancos com essa escassez de divisas não podem assumir os riscos de emitirem as garantias. Portanto, ele diz que não fica, o que parece ser uma crise de divisas é na verdade, aliás, o que parece ser uma crise de combustível é na verdade a manifestação da crise de divisas, ou seja, não tem nada a ver com a guerra do Irã, com o Estreito de Hormuz e por aí em diante. Como é que nós saímos disso? Porque, de facto, a situação é complicada. A forma de sair disso, na minha opinião, é a criação de um grupo de choque, criação de um grupo intersectorial, que não seja apenas, o assunto não deve ser deixado apenas ao Mireme. Tem que haver uma equipa multissetorial com capacidade para decidir, que englobe até o Banco Central, pessoas do Banco Central, a CTA, os ministérios relevantes como o Mireme, o Ministério do Interior, para a organização das questões, e mesmo o Ministério da Economia tem que estar lá representado. Então, eu penso que não podemos continuar a pensar que um único ministério, uma única direção nacional de hidrocarbonetos e combustível é que vai gerir isto tudo. Porque já não é um problema apenas do combustível, é um problema que mexe... Estrutural da nossa economia. Mexe com a economia de uma maneira geral, mexe com o problema das divisas, e mexe com tudo. Então, não podemos continuar a fazer de contas que não estamos a ver o problema. Esse é que é o maior defeito do nosso país. Quando temos uma situação, fazemos de conta que a situação não é grave,
e continuamos a afirmar que não é grave. Mas a situação é grave realmente. E depois, nós não fazemos a contenção de despesas naquele momento crítico que isto se impõe. Por exemplo, o que dizem as pessoas na praça pública? Dizem que o país desembolsou $250 mil para fretar o avião que vai com o presidente para a China. Então, se neste momento nós estamos com problemas sérios de divisas, as poucas divisas ainda podem fazer isso ou devíamos dar prioridade àquilo que realmente é prioritário. Mas isso não é um discurso demagógico. Comparar a falta de combustível, o presidente não pode viajar. Não entro nisso. Estou a dizer o que se diz na praça. Então, o que é que nós temos de fazer? Na estratégia de comunicação do governo, tem de haver uma comunicação muito assertiva e mostrar que as viagens do presidente não afetam o funcionamento normal da economia. Porque as pessoas estão a relacionar. E as pessoas daqui, você sabe, é muito rápido. Tudo o que diz respeito a uma coisa vira para outra coisa. Portanto, penso que nós devíamos encontrar aqui uma maneira criativa de gerir a situação, uma maneira que englobasse todos os setores relevantes para a solução. Não excluísse a CTA, não excluísse o Banco Central e não excluísse alguns outros setores, para além do Ministério do MIREM, que é o dono da distribuição de combustíveis. Exato. Salomão, acho que vamos avançar então. Então nós chamaríamos isso um ponto prévio. Claro. Então, vamos avançar para o segundo tema então desta noite. O Salomão, esta semana ficou marcada por uma grande movimentação dos órgãos da Procuradoria-Geral da República. Estamos a falar do famoso GECOT, do Gabinete Central de Combate à Corrupção e também do próprio CERNIC. Portanto, há um movimento nas últimas 2, 3 semanas que intensificou-se, mas que já vinha nos meses anteriores. Há uma mudança, digamos assim, na estratégia do combate ao crime organizado, pelo menos aquilo que nos parece. Ou não é por isso? Não, eu noto que há. Eu noto que há porque, vejamos, desde a altura em que o CERNIC passou para a alçada do Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, tem-se notado pelo menos 2 fenômenos interessantes. O primeiro fenômeno é a redução drástica do número de raptos no mercado nacional. Os raptos, que eram já muito abusivos, praticamente desapareceram, de tal forma que passam alguns meses sem haver relatórios ou reportes de raptos no país. Isto não é por acaso. É por causa de uma ação enérgica por dentro, sobretudo por dentro do CERNIC, a purificação que está-se a verificar a nível do CERNIC, porque estava claro que muitos dos raptores, quando chegassem ao tribunal, diziam que eram membros das Forças de Defesa e Segurança, mormente CERNIC. Então, nós estávamos a dizer que temos uma CERNIC para combater os raptos, mas era na CERNIC onde se estruturava a estratégia de raptos. E penso que a purificação do CERNIC e o desmantelamento de algumas redes regionais, é só lembrar que um dos maiores raptores residente na África do Sul foi morto na África do Sul, outro foi preso na África do Sul, e aqui dentro também, alguns daqueles baleamentos atingiram algumas das pessoas que também estavam envolvidas nessa indústria de raptos. Portanto, esse é um fenômeno que eu verifiquei nos raptos. Outro fenômeno ligado a isso é a intensificação de buscas, de detenções, uma grande agressividade nas detenções, nas buscas, o que quer dizer que a Procuradoria, podíamos dizer que finalmente despertou. Quer dizer, o Ministério Público despertou. Mas esse despertar, eu acho que tem a ver com 2 coisas. A primeira coisa
com a vontade política do topo. Quando há uma vontade política no topo que incentiva que se faça a purificação das instituições, sem colocar travões, dizer ali não mexe, eu penso que os órgãos podem trabalhar mais à vontade. E também não esqueçamos que esta Procuradoria é nova. O Procurador-Geral é novo. É novo no sentido de que não faz parte dos últimos 5 anos. É um procurador que foi nomeado em 2024. E é nessa altura que parece essa questão dos raptos começa a ganhar uma outra abordagem. Exatamente. Eu penso que as coisas mudam por aí também. É verdade que o procurador que foi nomeado era uma pessoa que trabalhava já na área dos crimes transnacionais. É uma pessoa que não desconhece os mecanismos de atuação dos grandes grupos nacionais e internacionais no âmbito da criminalidade. Portanto, é uma mais-valia quando vem uma pessoa a dirigir o topo da PGR, mas conhecendo a maneira, o modus operandi dos grupos criminosos. E isso é uma vantagem. E também, isso não basta. Pode ter esse conhecimento, essa habilidade, mas se em cima não tem uma abertura, não tem uma vontade política que lhe incentive a atuar, pode não atuar. Salomão está a dizer que este novo presidente, ou este novo ciclo, por exemplo, o procurador subordina-se diretamente ao presidente da República. Claro. Deu carta branca a este procurador para que coloque os seus elementos no terreno. Exatamente. Para que, de facto, essa situação do combate à criminalidade em todas as suas dimensões possa, de facto, ter lugar. Exato. Já dizer, que porque nós trouxe novos polícias. A maioria são os mesmos. São os mesmos. Os procuradores são os mesmos. O que faltava era a vontade política. O que faltava era um comando político para trabalhar. Um comando claro, um claro comando político. E quando houve esta conferência nacional, a 4ª conferência de combate à corrupção aqui no Maputo, o presidente da República, com tantas tarefas que ele tem, conseguiu sentar do primeiro ao último dia numa conferência e acompanhar todas as intervenções e também enfatizar que era preciso combater a corrupção independentemente de onde ela viesse e independentemente do sujeito que a praticasse. E é isso que está a acontecer, na minha opinião. É verdade que isso não é fácil, porque a grande corrupção ainda está lá, ainda não foi totalmente mexida, mas já se começou a mexer com grupos importantes. Por exemplo, essas detenções que aconteceram esta semana no Ministério das Finanças. Isto é muito grave, na minha opinião, quando o Tesouro Público, o Tesouro do Estado, que é o Ministério das Finanças, o Tesoureiro do Estado, que é o Ministério das Finanças, é vasculhado. É vasculhado porque é suspeito de ser um antro de corrupto, de nhonguistas, de pessoas que cobram comissões. E depois há um jornal que esta semana até apresentou screenshots de mensagens do pessoal do Tesouro a dizer quantas comissões, como é que se calculam as comissões, e se pagarmos a fatura maior, também vamos ter uma maior as mais robustas. Exatamente. Então, pronto. O Salomão também já falou disto aqui. Sim, já falei disso e ainda posso dizer mais. Na minha perspectiva, ainda não se deteve toda a rede do Tesouro. Ainda há pessoas que permanecem e ainda há pessoas que... Ainda há outros grupos dentro do Tesouro que continuam a fazer isso. Há um grupo de pessoas, de funcionários detidos, e é provável que estas últimas detenções de 7 funcionários seja na sequência das declarações ou dos depoimentos dos já detidos anteriormente. Mas ainda faltam outros. E eu penso que estes agora também poderão contribuir para se deter ainda outros. Ou para se atacar, para se subir de hierarquia e subir de fasquia. Não é só deter o chefe de departamento, o chefezinho de secção ou um funcionário simples. É preciso subir de fasquia
haver coragem suficiente para atacar o problema desde em cima até embaixo. Os empreiteiros estão sempre a falar, estão sempre a reclamar. O próprio presidente, no primeiro ano da sua governação, em 2025, visitou o Ministério das Finanças. Aquilo que ele falou, o presidente lá no Ministério das Finanças, que não é justo que alguém cobre comissão, quer dizer, que alguém pague para ser pago. Aquilo que o presidente disse foi letra morta. O presidente falou, as pessoas continuam a fazer exatamente como vinham fazendo antes. Agora, essas detenções, para mim, são bastante oportunas e mostram uma coisa, mostra que a Procuradoria finalmente acordou. E acordou para ver a dimensão do problema, que o problema é grave, há de fazer aquilo que consegue fazer, e se continuar a fazer desta maneira, e se continuar a ter apoio político suficiente, eu penso que a Procuradoria ou o Ministério Público pode subir de fasquia e deter pessoas ainda maiores, que são os mandantes das cobranças dos empreiteiros e de outros fornecedores de bens e serviços ao Estado. Mas para além dos funcionários públicos que estão na alçada do GCC, há outras detenções de vulto. Por exemplo, vimos o caso de alegados membros deste cartel Sinaloa, dos mexicanos, um grande empresário da área de restauração aqui da cidade de Maputo, também foi objeto de buscas. O que é que isto... Estamos a inaugurar uma nova república ou não é por isso, Salomão? Até podemos estar a inaugurar. Quer dizer, é isso que todos nós queríamos. Nós todos andávamos aqui a pugnar por uma nova postura dos órgãos de gestão da justiça, os órgãos da justiça. E eu penso que estamos lá, estamos no caminho certo. Há detenções, e algumas delas surpreendentes, não é? Nós, na semana passada, manifestamos aqui a nossa incredulidade na detenção, por exemplo, do diretor-geral do INSS, que não estávamos à espera que isso acontecesse. Mas nós não conhecemos a profundidade da gestão lá dentro. É possível que as matérias encontradas justifiquem isso. Isso havemos de saber depois. Mas só o facto de se movimentar o Ministério Público da maneira como se movimenta, fica claro que houve uma mudança radical. Um exemplo pequenino. Em fevereiro, em janeiro, fevereiro, houve detenções em Xai-Xai. Aquelas detenções que aconteceram em Xai-Xai, no regime anterior ou nas ocasiões anteriores, poderia ser uma detenção de 2 dias depois de soltar as pessoas. Mas houve firmeza das instituições, legalizaram as prisões, o juiz de instrução legalizou as prisões, quer dizer que havia indícios mesmo suficientes de envolvimento das pessoas nos crimes. Então, quer dizer que e depois eu costumo falar com pessoas de Gaza, a dizer que começou a haver pressões de que este diretor provincial do Cernig está perseguindo fulano e fulano. Não é verdade. Está a trabalhar, está a fazer o trabalho dele. Porque é assim que se desmoralizam as pessoas aqui. Quando um determinado dirigente faz uma atuação enérgica, surgem aquelas coisas, porque ele está perseguindo o fulano por causa de uma situação que aconteceu não sei quando. Não é verdade. Muitas vezes não é verdade. Então, eu penso que estamos a entrar numa era que era aquela que nós todos desejávamos que acontecesse. Todos nós estamos aqui há anos a exigir que os órgãos da justiça, em particular o Ministério Público e a PGR, que é o garante da legalidade, tenham uma atuação enérgica. E essa atuação enérgica, na minha opinião, é essa que está a acontecer nos últimos dias. E nós devemos apoiar, devemos saudar e apoiar. E não criar barreiras. E eu sempre ando a dizer o seguinte, oxalá a superestrutura jurídico-política do país também apoie. Porque se não apoiar, isso aqui pode ser um espetáculo de pouca dura e depois é travado lá em cima por
por uma mão invisível. Então, oxalá nunca mais exista essa mão invisível, deixa as instituições trabalhar da maneira como nós sempre queremos. Temos que acabar com a situação de que a corrupção é criticada, mas não é combatida. Criticamos a corrupção, nos queixamos todos da corrupção, os corruptos estão a dilacerar a economia, estão a estragar este país, mas no fundo, quando se quer combater o próprio corrupto, há um coro de vozes a defendê-lo, inclusive vozes do mais alto nível. Então, é bom que se faça atuação justa, tecnicamente fundamentada e direcionada aos locais realmente suspeitos. Sim. Essas buscas, por exemplo, foram feitas aqui num complexo aqui na cidade de Maputo. No mesmo dia houve informações, na sexta-feira, de que lá foram encontradas algumas armas. Oxalá o Cernic apresente em público essas coisas em conferência de imprensa e diga claramente o que estavam lá a fazer essas armas. Quem era o titular, quem era o dono das armas dentro de um complexo hoteleiro. Então, é coisas que é preciso esclarecer. Só desta maneira é que podemos desmantelar. E também é sintomático que na quinta-feira ou quarta-feira, nesse voo que chegou no aeroporto internacional de Maputo, havia 2 mexicanos e um moçambicano ligados ao tal cartel de Sinaloa, que estão a procurar, estão a instalar uma fabriqueta, uma fábrica de estupefacientes em Matutuíne. Isto aqui não pode ser a obra de um mexicano. Um mexicano vem do México, nem sabe onde é que fica Matutuíne. Quem sabe onde é que fica Matutuíne é o moçambicano. São os moçambicanos que lá em Matutuíne já requereram o espaço, já têm os terrenos, eventualmente já tem edifício, tem tudo. Então, é um trabalho de tráfico. Agora, desmantelar isto exige muita coisa. Não só coragem, não só ter boas armas, mas também ter um bom backup político para você fazer isto sem temer ser demitido, ser transferido, ser isolado politicamente. E eu penso que neste momento o Procurador-Geral tem esse apoio e devia continuar a ter até as últimas consequências, na minha opinião. E parece que nos próximos dias o Procurador vai ao Parlamento apresentar o seu informe. Será uma grande oportunidade também para percebermos... Exatamente, para percebermos o escopo da atuação e a amplitude destas operações que estão sendo levadas a cabo. Exato, Salomão. Se calhar só para fechar mesmo esse tema, na semana passada, quando falávamos desse assunto do INSS, acho que eu erradamente falei do antigo presidente do Conselho de Administração do INSS, como sendo uma das pessoas que foi detido, que foi recentemente nomeado embaixador, que é o doutor... o Armando Pedro o doutor Armando Pedro Moane. Erradamente eu envolvi-o numa deles, foi de fato presidente do Conselho de Administração do INSS, mas nunca esteve detido ou metido alguma confusão ligada aos problemas do INSS. Fica essa nota nossa aqui da apresentação do programa, a pedir desculpas mesmo ao Dr. Armando Pedro e sua família por esta nota errada, que de facto terá eventualmente criado danos morais, digamos assim, na sua esfera. Mas ficava essa nota também para que ficasse esclarecido em relação a este ponto. Então nós vamos neste momento obedecer o nosso intervalo, voltamos dentro de instantes para dar seguimento ao nosso programa. Até já. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa Semana com Salomão Moyane. Salomão, esta semana também o Conselho de Ministros tomou uma decisão um pouco polêmica ao nível do Ministério da Agricultura. Essa decisão tem a ver com a extinção e a criação
de um outro instituto, e o Salomão Moiano chamou a atenção a essa questão. O que está acontecendo normalmente nessa questão de DEPA? É uma questão que eu até tenho estado a procurar esclarecimento. Sim. Inclusive, mandei uma mensagem ao Ministro da Agricultura, Ambiente e Pesca, sim, há 4 dias atrás, a pedir... É o decreto que altera a designação do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura, Instituto Público, IDEPA, para Instituto Nacional da Pesca e Aquacultura, Instituto Público. INAPA. O que é que isto tem de especial? Isto foi decidido na 3ª sessão do Conselho de Ministros, que teve lugar no dia 10 de fevereiro. Sim. Foi tomada essa grande decisão sob proposta do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca, que era preciso criar adequar o funcionamento do setor pesqueiro, extinguiu-se uma direção que era a Administração Nacional de Pesca. E havia o IDEPA, havia a Administração Nacional de Pescas, Desenvolvimento Pesqueiro, uma coisa assim. Então foi extinto. O IDEPA, portanto, foi a modificação do IDEPA, a extinção da ADNAP, que é ambos dando lugar, digamos assim, à criação do INAPA. Do INAPA, exatamente. Agora, curiosamente, quando vamos ver o BR, que consubstancia esta decisão boa do Conselho de Ministros, de dia 10 de fevereiro, quando sai o BR número 58, no dia 26 de março, o instituto que é publicado chama-se IDEPA. Outra vez, não é INAPA. INAPA foi decidido no Conselho de Ministros, mas no BR aparece IDEPA. Isto não pode ser uma falha. Quer dizer, tinha que se modificar o IDEPA, extinguir a ADNAP, exatamente, e criar a extinção o da ADNAI, mas e a modificação IDEPA, da designação de IDEPA, passa para INAPA. Só que de INAPA não temos nada no BR. Não há nenhuma referência ao INAPA. Publica-se um BR que alegadamente transcreve o decreto do Conselho de Ministros do dia 10 de fevereiro, que foi decidido, deliberado, na 3ª sessão ordinária, que teve lugar no dia 10 de fevereiro. E não aparece aquilo que o Conselho de Ministros foi decidido. Aparece aquilo que já existia antes. Agora, o que é que diz o pessoal ligado a isso? Diz que isto aqui pode ser obra de algumas pessoas resistentes à mudança internamente, a nível do setor pesqueiro, a nível do setor do próprio Ministério, que de propósito fez fraude à decisão do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros decidiu pela extinção, pela modificação. O Conselho de Ministros aprovou o decreto que altera a designação do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e IDEPA para o Instituto Nacional da Pesca e Aquacultura, Instituto Público, INAPA, e revoga o decreto número 4/2010 Exato. Mas se for já ver no BR, não aparece INAPA. INAPA nunca foi referido. O BR que foi publicado volta a falar do IDEPA. Então, fala do IDEPA, isso tem algumas coisas difíceis lá dentro. Porque o diretor-geral do IDEPA é nomeado pelo Ministro da Agricultura, a direção. E aquilo que se preconiza no INAPA já não é nomeado pelo Ministro da Agricultura, é nomeado pelo Primeiro-Ministro. Exatamente. Então, como os outros institutos públicos. Exatamente, como outros institutos públicos. Agora, eu pergunto-me o que é que está a acontecer. Toda a semana, passei a semana passada a tentar encontrar explicações, mas pronto, ao mais alto nível do Ministério da Agricultura não encontrei. Mas de toda maneira, fico admirado que um decreto do Conselho de Ministros possa passar por estas situações. Quer dizer, decide-se uma coisa a nível do Conselho de Ministros, agora que a decisão do Conselho de Ministros possa vir a ser modificada ao nível inferior ao Conselho de Ministros, é a primeira vez, na minha opinião, nunca aconteceu.
e eu penso que é suficientemente grave para o próprio Conselho de Ministros tomar providências e não permitir que as suas decisões sejam desrespeitadas e desautorizadas a este nível. Ao nível até de sair no BR uma decisão diferente da decisão tomada pelo Conselho de Ministros. Portanto, penso que há qualquer coisa que aqui aconteceu fora do Conselho de Ministros, porque o comunicado do Conselho de Ministros foi lido no dia 10, que eu tenho aqui, e diz claramente isso que estamos aqui a dizer, que foi, acabou-se com a modificação da designação de IDEPA para INAPA e a extinção da Administração Nacional de Desenvolvimento de Pesca. Portanto, penso que há uma questão grave do ponto de vista do funcionamento das nossas instituições e que alguém tem que chamar a atenção a isto, sob pena do chefe do Estado continuar a pensar que aquilo que foi decidido lá é o que está em vigor, quando já não está isso. Está outra coisa em vigor que não foi decidida, nem foi proposta ao Conselho de Ministros. O que foi proposto ao Conselho de Ministros é a mudança de IDEPA para INAPA. Só que INAPA não aparece em BR. O que aparece no novo BR, o BR do dia 26 de março, o BR número 58, portanto, do mês passado, 26 de março, é IDEPA outra vez. A tal IDEPA que já não existe. Então, eu penso que há qualquer coisa que tem que ser vista a nível do Conselho de Ministros, a nível do gabinete da Primeira-Ministra, a nível do secretariado do Conselho de Ministros, sob pena de a gente não acreditar muito em outras decisões futuras que vierem a ser tomadas por este importante órgão da gestão do Estado. E eu penso que é urgente tomar-se todas as providências e fazer-se uma correção pública desta coisa e publicar-se outro BR que traga a verdade que foi decidida no dia 10 de fevereiro em sede do Conselho de Ministros. Exato. Salomão, vamos avançar para o quarto tema da semana. Prometemos na semana passada que, portanto, à altura que nós gravamos o programa, a sessão do Conselho do Comitê Central do Partido Frelimo estava ainda a decorrer. Salomão, qual que impressão ficou com relação a esses quase 3, 4 dias de reunião do Comitê Central do Partido Frelimo, as decisões que de lá emergiram? Bom, eu lendo o comunicado final e ouvindo algumas entrevistas de algumas pessoas que estiveram lá a participar, eu senti que este foi um comitê central de familiarização de nova postura da direção do partido. Foi um comitê central para melhor interiorização do pragmatismo e da maneira de funcionar que o presidente tenta imprimir nos membros. Chamou muita atenção sobre a questão da falta de disciplina de alguns membros que tem que se combater, a indisciplina no seio dos membros do Comitê Central e indisciplina no seio dos membros do partido de uma maneira geral. Chamou muita atenção sobre a necessidade de as pessoas não ficarem apenas por causa de rótulo, eu sou membro. É preciso que ser membro se traduza no trabalho concreto do dia a dia. Eu penso que foi bom e também fazer um entrosamento entre os instrumentos de governação, que é o Plano Econômico e Social, até foi-se analisar o do ano passado, para se fazer o balanço, e depois o deste ano, o Plano Econômico e Social de 2026. E meter todos os membros do Comitê Central no mesmo espírito em que caminha o governo e fazer discussões dos grandes temas que se levantam na implementação disso. E a tônica final e fundamental foi de que todos os membros devem estar preparados para que no dia 20 a 23 de agosto estejam em Chimoio, na 11ª Conferência Nacional de Quadros, mas ir lá preparados, com ideias para discutir o partido de uma maneira muito terra a terra e preparar assim o partido para os próximos pleitos eleitorais. Portanto,
houve mais substância no que diz respeito à tentativa ou ao esforço de entrosamento dos membros com juntar a equipa do governo, que é do governo deste partido, com a equipa dos militantes de uma maneira geral, para que eles entendam a governação a fim de contribuir para ela se desenvolver em moldes melhorados. Portanto, penso que, desse ponto de vista, lograram-se os objetivos. E em relação à questão da descentralização, parece que foi discutida, mas quero parecer que muitos membros, incluindo os secretários de Estado, parece que foram encontrados em contramão. Quer dizer. Sim, mas isso é irreversível, não é? Podem discutir, podem colocar as suas propostas, mas a descentralização a nível da província, e eu penso que mais dia, menos dia, vamos ouvir dizer que há um debate na Assembleia, a lei está em sede de comissões, a ser tramitada, e daqui a pouco havemos de ter uma plenária para se analisar, e apreciar e aprovar. Eu penso que é irreversível. Agora, a coisa que, tal como dissemos na semana passada, eu encontrei muita gente a dizer quase a mesma coisa e a corrigir algumas coisas que nós afirmávamos. Por exemplo, nós afirmávamos que, em vez de continuar a Secretaria de Estado na província, devia ser o gabinete do representante do governo central. Alguém disse que não, tem que ser o gabinete do representante do Estado na província. Então, está correto, porque era um secretário de Estado, agora já não tem aquele conselho de representação dos serviços. Então, já não é o conselho dos os serviços deixam de existir. Já não estão lá os serviços. Então, mas continua o gabinete do representante do Estado na província. Então, eu penso que isso pode ser clarificado nesse sentido. A outra coisa que também encontro muito consenso quando as pessoas falam é que, de facto, não são estes atuais secretários de Estado que devem permanecer na província. Tem que ser outros adequados à nova designação. Imagina lá alguém é secretário de Estado, depois você lhe chama representante. Então, não é assim. Não porque o representante seja inferior ao secretário de Estado, mas porque tem funções totalmente diferentes. Então, o secretário de Estado era uma coisa, dirigia uma equipa quase governamental. Tinha um governo. Era um governo paralelo na província. Agora, o representante do Estado na província só tem um gabinete. Tem o diretor de gabinete que dirige uma equipa de assessores, e esses assessores com o diretor do gabinete formam o conselho consultivo do representante do Estado na província. Eu penso que haverá subsídios bons, a Assembleia vai contribuir também para que saia uma lei boa. Mas a melhor coisa de tudo é que aqueles serviços deixam de existir. Mas agora a questão do fundo, Salomão, alguém dizia que pronto, os governadores estão a assumir essas funções, mas há uma questão muito mais importante que não está a ser resolvida. É a questão de uma lei de finanças locais, ou seja, o governador é eleito, supostamente, com um programa de governo que quer implementar. Tem uma visão de como quer implementar, onde quer colocar os serviços, mas não tem uma lei de finanças locais que lhe permita, por exemplo, dispor de receita própria para pôr em prática ou seja, um presidente do Conselho Municipal, em termos rigorosos, tem mais receita. Ser governador da província de Maputo não se compara ao presidente do Conselho Municipal da Matola. Exatamente. A questão do fundo é essa, ou seja, estamos aqui ainda no quadro de quem é chefe, nós estamos a resolver a questão do fundo, os meios. Eu acho que era urgente acabar com a tensão política, quer dizer, em relação aos chefes. Acabar com o conflito, para dar lugar a que tenhamos calma suficiente para pensar nisso. Porque é urgente que tenhamos essa lei de finanças locais. Mas era mais urgente ainda resolver o conflito, porque até paralisava a província. As províncias ficavam paralisadas. E alguém estava a contar que, numa determinada província por aí, o secretário de Estado até fazia a questão que, naqueles eventos em que ele participa com o governador,
ele chegasse tarde para se ouvir as sirenes dos carros dele e para o governador se levantar quando ele entrasse, quando a comitiva do secretário de Estado entrasse. Para ele dirigir a cerimônia. Sim, para ele dirigir a cerimônia. Então, isso é complicado. É uma situação que alguns levantavam, mas a contragosto, claro. Não era uma boa situação. Ou chegavam juntos, ou não chegava o outro. Se vai um, não ia o outro. Então, ter que ir os dois, mas chega primeiro o governador, depois vem alguém para o governador fazer vénia a esse outro alguém que nem foi eleito. Era uma aberração. Eu penso que era urgente resolver isto. Depois de resolver isto, podemos entrar nessa questão fiscal, que é fundamental também. É preciso termos uma lei de finanças locais em que se diga claramente quais são as receitas que ficam na província. Quais são as... Também a província, assim, faz mais esforço para a coleta de receitas, para a dinamização dos órgãos de coleta de receita na província, para resolver os problemas concretos. Estava no ano passado, que não saiu o orçamento até junho, não havia orçamento. E eu, falando com alguns governadores, estão a dizer que aqui é iniciativa local. Estamos a trabalhar de acordo com a iniciativa local. Não há dinheiro, não há nada. Nem combustível temos para mover as viaturas do governo, para ir aos distritos. Agora, isso não pode ser. Isso não é um governo descentralizado. Você ficar à espera do orçamento central para pôr o combustível numa viatura, para ir a Marupa, para ir a Mecanhelas, isso é complicado. Em que dia vai chegar o orçamento lá? Tem que haver uma provisão local de uma determinada percentagem e as províncias têm muita capacidade, teriam muita capacidade até e agressividade na coleta da receita local. Tem a ver com os municípios. Há municípios que têm receita. Estão a colocar os seus planos de governo em marcha. Exatamente. Estão a ver a Beira, estão a ver Machixe, aqui a Matola, Nampula. Estão a acontecer as coisas. As coisas estão a acontecer. Exatamente. Não, é que, por exemplo... E não tem esses problemas das manifestações dos trabalhadores, como tivemos em Quilimã, da falta de salários. Eles conseguem, a nível local, encontrar soluções próprias para resolver isso. Então, era essa questão também que, portanto, talvez essa matéria fica para a segunda para o como chama esta comissão, para a COT. Para a COT. Pode esperar, também pode não esperar. Eu até preferia que não ficasse tanto tempo à espera da COT. É que estamos a sobrecarregar a tal COT. A COT, para mim, tinha que decidir duas questões: questões eleitorais e reforma da Constituição. E terminar aí. Esses outros assuntos, tem 10 temas para resolver, não vai conseguir. A COT não vai resolver isso. Tinha que resolver questões eleitorais, ter uma nova lei eleitoral e uma nova lei da CNE, e que defina a composição e tudo, como é que fica a futura CNE, e também revisão da lei eleitoral, que basicamente é para eliminar algumas etapas. Por exemplo, a divulgação de resultados, em vez de ser 15 dias depois das eleições, não há necessidade para tal. Os resultados podem ser conhecidos na mesma semana em que as eleições tiveram lugar. Então, são decisões que devem ser tomadas. E também deixar o resto para o curso normal do país. O país legisla normalmente. A Assembleia da República está permanentemente em atividade, não pode ficar à espera da COT. A COT é um assunto pontual e eu penso que não devemos sobrecarregar tanta coisa para a COT, porque também a COT não é dotada de capacidades ilimitadas. Não é dotada de capacidades ilimitadas. Agora contratar mais consultores? Pode consultar uma legião de consultores, mas muitas coisas sobre decisões ou estruturação da legislação pode até não exigir consultores. Exato. Exige uma orientação política, uma ponderação, e o resto é o consultor passar a limpo aquilo que as pessoas dizem. Exato. Então eu penso que não devíamos deixar muita coisa para a COT. Até a COT tem que discutir assunto de defesa e segurança. Não é preciso COT isso. As defesas e segurança está claro. Até o presidente estava a dizer no último discurso aí no Comitê Central que isso é uma tarefa
indelegável, é própria do governo, é própria do Estado moçambicano, nem vamos delegar ao Ruanda, nem a ninguém. Agora, a Corte vai acrescentar o que nisso? A Corte não é chamada aqui Essas questões. para se meter em questão de defesa e segurança. Isso são assuntos que o governo, calmamente, sozinho, sem Corte, deve resolver. Então, nós não podemos empurrar tudo o que devíamos fazer para a Corte. Corte o quê? Corte são nossos amigos que estão ali também a debater-se com os problemas de Moçambique, do dia a dia. Não são homens extraterrestres, nem nada. Exato. Salomão, vamos então avançar para o nosso segundo e último intervalo deste programa. Voltamos dentro de instantes então para Salomão responder às questões que foram colocadas pelos internautas ao longo da semana. Até já. Então, Salomão, temos aqui a produção selecionou 3 questões. A primeira do nosso internauta John Samo. Quer saber qual é o posicionamento de Salomão em relação à falta de pagamento de salário extraordinário que decorre da não contratação de funcionários públicos versus as avultadas somas de dinheiro para os ex-dirigentes. Bom, há um problema aqui, a questão das horas extras. Basicamente, sim, acho que aqui é a questão das horas extras. É horas extras. Não, o país claramente demonstrou falta de capacidade para pagamento de horas extras aos professores. Sim. É por isso que a recomendação atual, a orientação, é não se permitir que os professores façam novas horas extras. Pelo menos já tem o pagamento de todas aquelas que estão a ser devidas. E, decorrente disso, também há um racionamento na contratação de funcionários, novos funcionários para o Estado. Acho que o ministro Impissa explicou bem, há umas semanas atrás, que também isso tem a ver com a falta de desligamento dos funcionários que já deviam estar aposentados. Há 19 mil funcionários que deviam sair, que deviam ter saído até o ano passado do Estado, porque atingiram as suas idades, os seus limites para trabalhar no Estado, mas ainda não estão desligados por questões burocráticas ou por questões de ineficiência do sistema. E essas pessoas estão a empatar lugar de 19 mil novos funcionários que entrariam no Estado. Então, assim, o que o Estado diz? Este ano, acho que contrata 6 mil funcionários. 6 mil são funcionários de uma província, não é nada. Para Moçambique. Moçambique é grande, precisa de funcionários a todos os níveis, precisa de enfermeiros, e precisa de professores, precisa de muitos agentes do Estado em muitos setores. Agora, só 6 mil não resolve os problemas de Moçambique. Mas é preciso ter esse equilíbrio entre aqueles que saem e aqueles que entram. Se não saírem os funcionários já que atingiram a sua idade de reforma, continuarem a trabalhar, então não haverá lugar para novos ingressos. Então é preciso que haja, felizmente o próprio ministro Impissa anunciou que há um novo sistema que vai fazer o desligamento automático dos funcionários. Estão a introduzir agora um sistema digital que quando chegar o dia do funcionário, ele desliga, apaga o funcionário do quadro e o funcionário tem que ir tratar da sua reforma fora dos serviços. Assim, liberta uma vaga nesse dia. E essa vaga pode ser contabilizada juntamente com outras para garantir a vinda de novos ingressos. Portanto, o Estado não é elástico, admite quando há a vaga. E as vagas têm que ser resultantes, muitas vezes, da saída daqueles que já não podem trabalhar.
Salomão, vamos avançar então para a segunda questão. Benjamin Elias Moaprato quer saber, Salomão, que tendo em conta que o Presidente da República solicitou, com caráter de urgência, essa lei de revisão dos órgãos de governação descentralizada, não acha, Salomão, que neste era importante também uma lei que cria secretarias distritais, tipo órgãos... Que cria ou que extingue? Que cria secretarias distritais. Não, mas... Bom, não acho. Temos administradores. Sim. Não, os administradores, na administração, temos o administrador, temos o secretário permanente. Sim. Não tem uma secretaria independente. Portanto, temos o secretário permanente e temos as direções a nível de cada distrito. E penso que quanto a isso não há... Agora, Salomão, se calhar aproveitar da deixa desse internauta. A proposta que circula, não sei se será esta que vai ser debatida, não esclarece muito bem. A relação do administrador continua a ser muito dupla, né? É com o governador, é com o administrador, é com o depois secretário de Estado. Depois a questão do Instituto de Dimensão. Por exemplo, os serviços de educação de nível básico estão sob a competência do Conselho Executivo Provincial, mas os diretores dos serviços distritais são nomeados pelo secretário de Estado. Isso não vai criar também alguma... Não, isso vai acabar. Isso vai acabar porque a nova figura que vai estar na província, acho que não nomeará ninguém a nível da província. Acho que todas as nomeações, a competência de nomear, ou é do ministro de tutela, sob proposta do governador local. Então, eu penso que também isso vai ser clarificado nesta revisão. Esta revisão tem que clarificar esse aspecto, sobretudo clarificar bem a subordinação do administrador. Porque era caricato, não é? O administrador é nomeado pelo ministro da Administração Estatal e Função Pública. É empossado pelo secretário de Estado. Toma posse diante do secretário de Estado. E é apresentado pelo governador no distrito. O que é isso? É um espetáculo desnecessário. Então, eu penso que acaba isso tudo. É preciso haver uma clarificação. Quem nomeia quem? Os diretores provinciais. Por exemplo, o diretor da educação. É o governador que pode... o governador nomeia, ou o ministro da Educação nomeia, mas ouvindo o governador. Então, como se fazia antes, não é? Havia diretores, eram nomeados a nível central, mas os governadores tinham uma palavra a dizer. Ou, desta vez, é o governador que tem que propor os nomes aos ministros de tutela para ver se os quadros são adequados ou não. Haver um diálogo sobre isso. Eu penso que não é muito problemático. Exato. Só para fechar mesmo, Anselmo de Souza, Chemo Vicente, volta a questionar a questão das famosas regalias. Salomão foi acusado semana passada de ser defensor do despesismo das regalias. Sim. Ele queria procurar saber se as viúvas, por exemplo, o caso da mamãe Graça Machel, terá direito ou não às regalias. O que diz a lei em relação a isso? Não, eu não sei o que diz a lei. Se ela já estava abrangida pela lei que dá regalias aos antigos chefes de Estado, como viúva do antigo chefe de Estado, até do primeiro chefe de Estado, claramente que continua abrangida por outras leis subsequentes. Então, eu penso que isso decorre da lei e não é por ser a mamã Graça ou por ser quem, é por ser aquilo que ela é. Então, eu penso que não tem problema quanto a isso. Agora, uma nota sobre as reações daquilo que eu disse na semana passada. Por acaso vi muito debate, mesmo à volta das minhas afirmações, acusando-me de não ter sensibilidade sobre os problemas do povo. E eu disse, afinal, que esses tipos, chefes do Estado, não precisam disso. Bom, até podem não precisar, mas devem ter, na minha opinião. É direito deles. E depois há uma pessoa que diz, mas vocês pensam que eles vão ter dignidade por causa das regalias? Não, as regalias não visam conferir dignidade a eles. Eles visam conferir-lhes condições para que continuem com a dignidade que eles têm.
Então, eles não podem, em alguma circunstância, ver a sua dignidade beliscada, porque têm que começar a fazer biscates para colmatar esta e aquela dificuldade. Eles têm que ser suportados pelo Estado até os seus últimos dias. É assim em todo mundo, quando um chefe do Estado chega à reforma. Com exceção de alguns países, como a Suécia, etc., que tem outro modelo de gestão em que até os ministros não têm residência oficial. Cada ministro vive na sua flete e vai ao serviço. Mas na nossa realidade, em que se convencionou que os dirigentes são suportados pelo Estado, eu acho correto que sejam suportados pelo Estado até os seus últimos dias. Não para lhes conferir dignidade, porque eles já têm dignidade. É para que a sua dignidade não seja beliscada pela necessidade de sobrevivência. Porque na ânsia de querer sobreviver, olha, estive a falar com um funcionário de um desses gabinetes dos antigos chefes de Estado, a dizer que sabe que o combustível que nos dão, hoje, o combustível que recebemos, são 20 litros por mês. 20 litros. Você dar 20 litros a um chefe do Estado, antigo chefe do Estado, isso não é nada. Então, e como é que se move? Eles abastecem o resto, com o dinheiro deles. Há outro pormenor que também um funcionário que encontrei me contou, diz que sabes que o chefe de Estado tem obrigações, os antigos chefes de Estado têm obrigações. Aquilo de ir à Praça dos Heróis não é facultativo, é obrigatório para eles. Aquilo de ir às cerimônias fúnebres, quando morre um herói ou uma personalidade importante, é cumprimento das suas obrigações. E eles até compram coroas de flores para irem depor lá. Só dizer que cada uma daquelas coroas custa 8 mil meticais. E não há orçamento para tal. Cada um tem que desembolsar o dinheiro, comprar a coroa e colocar lá. Então, eles têm uma série de outras obrigações que nós, à distância, só estamos a ver que vão ter muito dinheiro. Não, não. É um dinheiro para funcionar também. Então, mas o dinheiro para sobreviver, para eles viverem condignamente, também devem ter. Não pode lhes faltar isso. Agora, o resto, até ouvi um cidadão na televisão que diz, mas como é que eles vão ter tudo isso se aqui na minha casa não tem jantar? Isso é outro problema. Não é o chefe, não é. Cortando as regalias do chefe do Estado, você não vai passar a ter jantar. Você não janta com o dinheiro que vai ser dado ao chefe do Estado. Então, temos que... Temos que ser racionais temos que ser racionais, não misturar coisas. E também temos que saber a quem perguntamos as coisas. Pergunta aí na rua, o que é que acha das regalias do chefe do Estado? O que é que a pessoa entende de regalia do chefe do Estado na rua? Ele tem preocupações concretas da vida dele. Então vai dizer, não pode dar dinheiro a esse porque eu não tenho transporte. É verdade. Mas se não der dinheiro a eles, você vai ter automaticamente transporte? Também não. Então eu penso que nós temos que desenvolver o país de uma maneira equilibrada e racional. Exato. E não andar a combater pessoas só porque alguém que me dizia assim... Só para fechar. Só para fechar. Moiana, como é que você defende indivíduos que afundaram o país? E eu não sei se afundaram o país. E eu não posso dizer que se afundaram o país, então vamos levá-los ao tribunal para serem julgados. Então, aquele que afunda o país vai ao tribunal para ser julgado. Mas o chefe de Estado, o antigo chefe de Estado, tem os direitos dele como antigo chefe de Estado. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Exato. Salomão, então, muito obrigado por essas notas aqui do comentário dos nossos, a responder às questões dos nossos internautas e telespectadores. Então foi assim que nós fizemos esta rubrica Salomão Responde. Então, Salomão, está tudo dito, só nos resta mesmo agradecer a sua presença domingo sim, e agradecer também o carinho dos nossos internautas e também aos nossos telespectadores que nos assistem a partir de várias geografias do mundo. Fica aqui o compromisso de nós voltarmos no próximo domingo à mesma hora. Boa noite, tenha uma boa semana. Até lá.